fala assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz, tu sereis livre? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, e o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? Igreja, vamos dirigir um minutinho de oração para que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, esta Senhor. noite, meu Aí Deus, foi feita a através da leitura tua da tua palavra. palavra. Esta A noite, voz é meu minha, Deus amado, mas a palavra é tua, Senhor. fala com a tua Senhor igreja, Jesus, fala com o teu povo, mesmo que seja em poucos versículos, fala, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Aleluia. Deixa lá exclusivo, né? Para a nossa alma. Senhor Jesus, fala Exclusivo. Senhor. Aleluia. Por nada acontece nada com ele. A palavra é tua, a voz é minha. Mas é a palavra exclusivo, né? é tua, Senhor. Coloca na água, ele dura. Aleluia, meu Deus. Amém. Amém. Podeis louvar o Senhor com as palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aí está a palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Aqui está falando, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele sempre teve conflito Acho que agora vai nada acabar. com os religiosos, os doutores da Aí eu lei, seguro. os fariseus, Aleluia. os saduceus Glória a e Deus. aqueles que viviam na época de Jesus. Nós sabemos que os fariseus, eles eram uma seita, meus irmãos, que eram pessoas extremamente zelosas, que guardavam a lei de Moisés. Eles seguiam tradições muito rígidas. Eles diziam que não podia se fazer nada no sábado. Eles guardavam a lei assim, eles guardavam muito essa lei e outras coisas também. Eles faziam todas essas coisas que a lei mandava, guardavam os mandamentos. Gostava de ficar orando em pé nas ruas, na esquina das ruas, para que fossem vistos pelos homens. E tudo isso é muito bom, meus irmãos, a gente congregar, a gente orar, a gente buscar. Só que no caso dos fariseus, eles desprezavam o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Aleluia. Era, meus irmãos, uma coisa que eles não tinham misericórdia daquele que pecava. Jesus. Eles usavam a lei de Moisés para condenar as pessoas. Aleluia. Tanto é que o Senhor chamou esse povo, esses fariseus, esses saduceus, que era uma seita, ele chamou esse povo de sepulcro caiado. Aleluia. Ele chamou o povo da época, os religiosos da época, de sepulcro caiado, dizendo: vocês são belos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Aleluia. Então Jesus, ele pegou pesado. Se os irmãos lerem lá Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23, o Senhor falou: ai de vós que também dais o dízimo do endro, do cominho e de toda a hortelã, de toda a hortaliça, e desprezais o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Aí o Senhor falou assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aleluia. E era o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam se importando muito com a lei, mas eles não se importavam com o problema do seu próximo. Aleluia. Eles colocavam tanto fardo pesado nos ombros do seu irmão, do seu semelhante, mas eles mesmos não levantavam um dedo para carregar aquele fardo. Eles mesmos não suportavam, não carregavam aquele fardo. E
daí o Senhor chamou de hipócritas. Aleluia, meu E Deus. muitos hoje, meus irmãos, estão agindo assim até mesmo no Evangelho de Cristo. É verdade. A gente vê pessoas hoje, meus irmãos, impondo coisas, impondo doutrinas e mandamentos que nem eles mesmos conseguem seguir. É verdade. Mas eles impõem para o próximo seguir. Não, é aquele velho ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aleluia. E aí, meus irmãos, o Senhor falou em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor falou: se pois o Filho, que é o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Só que eles contestaram Jesus. Ele falou: mas como que você diz que nós seremos livres se nós não servimos a ninguém? Aleluia. A gente é filho de Abraão. Eles falaram nessa ocasião: se vocês fossem filho de Abraão, você faria as obras que Abraão fez. É, meu Deus. Qual foi as obras que Abraão fez? Abraão, ele foi temente a Deus, ele foi o pai da fé, ele foi o primeiro que acreditou no Deus verdadeiro. Aleluia. Glória a E Deus. o Senhor está falando por essa palavra que Ele está fortalecendo a fé da igreja aqui. Aleluia, glória a O Deus. Senhor está falando hoje, igreja, que está nesse lugar aqui. Eu estou colocando fé no vosso coração. Se a tua fé já morreu, se aquilo que você espera não aconteceu ainda, continua buscando, continua clamando, continua pedindo, porque eu vou conceder para você. Mas é necessário que antes que você receba a bênção material, é necessário que seja liberta a sua alma. Aleluia. Aleluia! Pode dar glória para essa palavra. Porque não adianta nada, meus irmãos, a gente ter a libertação da carne, mas não ter a libertação da alma. O que o Senhor se preocupa, meus irmãos, é com a nossa alma, porque essa carne aqui nossa aqui para nada aproveita. A Bíblia diz que no céu não entrará carne e sangue não herdará o reino do céu. Por isso que a Bíblia fala que quando nós estivermos no céu, nós vamos ter um corpo transformado e incorruptível. A Bíblia ela não dá verdade sobre esse corpo, a gente não sabe como que vai ser, mas a Bíblia fala que é um corpo incorruptível, quer dizer que lá no céu é uma vida melhor do que essa aqui, meus irmãos. Aleluia. Mas enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai estar nesse corpo aqui cheio de pecado, cheio de falha. Mas ainda bem que o Senhor, Ele não leva em conta os nossos pecados, Ele não leva em conta a nossa ignorância, Ele não leva em conta a nossa fraqueza. Ele muitas vezes manda palavra de correção na igreja para poder, aleluia, porque o Senhor ama a tua alma. Ele muitas vezes manda palavra de correção porque Ele quer ver você no céu. Ele não quer que você se perca, mas o mesmo Deus que dá a correção, Ele também dá o bálsamo. Aleluia. Você pode dar glória por essa palavra? Aí o Senhor fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque aquele que é servo que serve o pecado também é servo do pecado, e aquele que comete pecado é do diabo, quer dizer, aquele que vive na prática do pecado, porque pecado a gente comete sempre sim, porque nós deslizamos, porque nós somos pecadores, mas nós somos pecadores remidos e arrependidos. Então aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive com a sua vida, que não tem uma vida reta diante do Senhor, que está sempre praticando o pecado, esse aí ele é servo do pecado. E o servo se o pecado, e se a pessoa é serva do pecado, ela é escrava, e o escravo não é liberto. Mas tem muitas pessoas que estão hoje dentro da casa do Senhor e não estão libertos. Tem nome de crente, tem jeito de crente, mas não está liberto. Não serve ao Senhor verdadeiramente em espírito e verdade. Não adora de todo o coração, não serve de todo o coração, não faz as coisas com inteireza de coração, não está de forma sincera na presença do Senhor.
Temos que estar, meus irmãos, porque o que o Senhor está requerendo nos últimos dias da sua igreja é união e sinceridade. Isso está acabando. É a fé, a união e a sinceridade e principalmente o amor entre os irmãos. Aleluia. Que é uma coisa que está se acabando. Coisa que os fariseus da época não tinham. Eles tinham tudo, meus irmãos. Guardavam a lei de capa a capa, mas o principal eles não tinham. Tanto é que chamaram Jesus até de Beelzebub. Olha que coisa terrível, meus irmãos. E quando aquela mulher foi levada no ato de pega no ato de adultério, no mesmo capítulo 8 de João, eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Aleluia, meu Deus. Porque a lei de Moisés mandava apedrejar aquela mulher. A gente não sabe aonde que estava o homem, porque não foi só ela que cometeu ela. Porque para ser um adultério, teve que ter uma pessoa também que cometeu ali junto com ela, que foi o homem. Mas a Bíblia não fala onde que estava o homem. Então só pegaram a mulher. Então falaram para o Senhor, olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Aleluia, meu Deus. E a lei manda que tal pessoa seja apedrejada e morta. E o que o Senhor fala? Só que Jesus, meus irmãos, na sabedoria que ele tem, ele não podia responder nada. Ele simplesmente estava escrevendo na areia lá. Quem sabe ele não estava escrevendo o pecado daqueles homens lá. Quem sabe? A Bíblia não diz. Aí o Senhor falou, olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aleluia, meu Deus. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra contra ela. Seja o primeiro a acusar ela, a condenar ela. E nós vemos hoje, meus irmãos, muitas pessoas que são acusador, condena esse, condena aquele. Mas o Senhor fala, não que ele concordou com o pecado daquela mulher, não, mas ele falou, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou. Ela falou, não, Senhor, eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. O Senhor não concordou com o pecado dela, mas também não concordou que ela fosse executada sem misericórdia. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que é santo, ele também é misericordioso. Você pode dar glória para essa palavra? Tem outro texto da Bíblia que fala que aquele que não exercer misericórdia para com seu próximo, no último dia o Senhor também não usará de misericórdia para com ele, não. Meus irmãos, nós precisamos exercer a misericórdia. Aleluia. Precisamos exercer. Sabe por quê? Porque se o próximo caiu, mas aquele que caiu, Deus pode levantar ele. Deus pode levantar ele. E nós também estamos sujeitos a cair, igreja. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor levantará. 7 vezes cairá o justo. Não é o ímpio que é o justo. Então nós estamos sujeitos a errar. Mas se nós errarmos, a Bíblia fala assim, não erreis, não pequeis. O apóstolo fala, filhinhos, não pequeis. Mas, porém, se pecarem, vocês têm um advogado. E quem é o advogado? É Jesus, que no futuro será juiz. Hoje ele é advogado, mas no futuro ele vai ser juiz. Você está preparado para esse dia, igreja? O dia do juízo final. Você está preparado, igreja? Aleluia. Se a trombeta tocar agora, você sobe? Meu irmão, nós precisamos meditar, porque a volta do Senhor está perto. E aí, meus irmãos, a Bíblia fala que o Senhor não concordou com o pecado dela e ninguém pôde atirar pedra contra aquela mulher, porque todo mundo tinha pecado. Muitos poderiam argumentar, mas eles não eram adultos, eles podiam não ser adultos, mas eles tinham outros pecados. E eles não eram melhores do que aquela mulher de jeito nenhum. Aleluia. E aqueles fariseus, aí nós chegamos nesse capítulo que nós lemos aqui, aqueles fariseus, eles estavam querendo experimentar Jesus. Porque se Jesus mandasse apedrejar ela,
Depois, se ele fosse pregar o amor, eles iam falar: ué, mas ele prega o amor, mas mandou apedrejar a mulher lá, então ele entrou em contradição. E se Jesus mandasse absolver ela, ele ia falar: olha, mas ele está contra a lei de Moisés, ele mandou absolver. Então Jesus, ele não falou nada, ele simplesmente falou: ó, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. A Bíblia diz que foi saindo de um por um, desde o mais novo até o mais velho, e foi saindo de um por um, porque ninguém teve coragem de atirar a pedra contra ela. E Jesus perdoou o pecado daquela mulher, quer dizer, livrou ela, libertou ela do pecado, daquela prisão, daquela prisão de Satanás chamada pecado. E o Senhor nos libertou também, porque Ele morreu por nós. Então nós não podemos, irmão, amar aquilo que está no mundo, não, conforme diz 1 João capítulo 2, versículo 16: não ameis o que há o mundo e nem o que no mundo há. Quer dizer, as coisas do mundo podem ser muito belas, você pode ter um lazer com a tua família, você pode ter um momento ali, as coisas do mundo podem ser muito boas, mas você não pode se deixar dominar, que as coisas do mundo te dominem. Você não pode deixar que as coisas, que você seja dominado por essas coisas. É o que diz, aleluia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos que fazer a diferença neste mundo. Você está no lazer lá com a sua família, não é pecado não, meus irmãos, não é pecado. Então, mas mesmo naquele momento ali, no seu lazer, você não está fazendo atividade na igreja. Claro que se tiver, você não vai trocar a igreja, não vai deixar de ir para a igreja para ir para a tua diversão, não, senão é uma questão de prioridade. Se você fizer isso, você estará pecando, porque você está tomando o tempo que é do Senhor e está usando para o seu próprio prazer. Então isso aí não pode. Mas se você não tem ali, não está fazendo atividade nenhuma na obra, e você quer ter um momento ali com a sua família, você pode ter sim. Isso é uma parte, mas a maior parte mesmo é você estar com o Senhor. Aleluia! A maior parte é você fazer como Maria fez, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! E a Bíblia fala também para os jovens, né? Eu vos escrevi, jovens, 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e o Espírito e a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste o maligno. Então o Senhor usou o apóstolo para escrever: vocês são fortes e já venceram o maligno. Mas o inimigo tem trabalhado forte com a juventude, né? Usando a tecnologia do mundo, usando o mundo, usando as coisas que tem aí, oferecendo prato, oferecendo oferta. Então é por isso que a igreja, meus irmãos, ela tem que ter o espaço dos jovens também. Porque os irmãos idosos vão morrer, vão falecer, vão partir para a glória, e aí quem vai ficar são os jovens, as crianças. Então elas têm que ter o espaço delas dentro da igreja. Então, meus irmãos, não podemos colocar um fardo pesado sobre os jovens, não. Eles estão dentro da casa do Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na vida deles. Eles vão ser usados também, eles vão ser levantados também. Eles vão olhar para você e falar: eu quero ser que nem aquele irmão, que nem aquela irmã, utilizado na presença do Senhor. Mas tem que ter o que, irmãos? Paciência. Paciência é uma questão de fase, meus irmãos. É uma questão de fase. Por exemplo, você pega um bebezinho, você dá uma feijoada com o bebezinho, você vai matar ele. Por quê? Porque ele não está preparado para comer aquela comida forte. Ah, mas não é um alimento? Mas ele não está preparado, não é apropriado para a idade dele. Então Jesus, meus irmãos, ele sabia falar
tudo na medida certa. Aleluia. E na hora certa. Mas com os fariseus ele pegava duro mesmo, porque aqueles fariseus lá era terrível. Mas o Senhor fala que com a igreja dele, ele ama a igreja dele, por isso que às vezes ele manda a correção, mas ele também manda o bálsamo. Aleluia. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.